Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui pra gente falar um pouco sobre moradias, repúblicas, quarto pra dividir, se isso é bom, se isso é legal, quais foram as minhas experiências com todos esses lugares que eu já morei aqui desde que eu me mudei pra Belo Horizonte. Então eu vou contar um pouquinho pra vocês e fica aqui assistindo esse vídeo com a gente. Não esquece de dar um joinha, de se inscrever no canal pra acompanhar, tá bom? Qual será que é a melhor opção, né? Morar sozinha, dividir quarto, república, moradia universitária, qual que é a diferença deles? O que será que é bom pra mim? Na verdade, quando eu tava pra me mudar aqui, eu sempre pensava em morar sozinha, né? Eu sempre achei que ia ser bom e tal. Eu tinha na minha cabeça, assim, que ia ser muito melhor do que dividir quarto, até porque eu não tinha nem ideia de como era dividir quarto com alguém que eu não conhecia. Morar numa casa com um monte de gente diferente. Eu não sabia direito se eu ia me adaptar e como seria tudo isso, né? Eu não tinha parado pra pensar e conhecer de perto. Então eu passei por vários lugares desde que eu me mudei pra cá, por vários lugares, até eu chegar na moradia universitária, que é onde eu moro hoje. Mas antes disso, eu morei, por exemplo, num apartamento, ele era maravilhoso. Moravam 3 meninas, elas estavam alugando a parte de cima, que elas iam montar um quarto, para a pessoa que ficar em cima dividir o quarto com uma outra pessoa. Eu fiquei 2 meses nessa casa, eu não aguentei ficar mais. A princípio parecia muito bom, a casa era maravilhosa, mas tinha alguns pontos negativos que eram fortíssimos para mim. O primeiro ponto é que era muito longe de onde eu estava trabalhando na época, muito longe da faculdade e alguns pontos da própria casa, assim, que eu não conseguia me adaptar, eu não conseguia viver num ambiente que tinha aquele tipo de coisas, que, por exemplo, alguns detalhes que eu vou contar pra vocês, é que lá tinha um pug, aquele cachorrinho pequenininho com aquela carinha assim. E a princípio eu achava que, nossa, que legal, vai ter um cachorro em casa, que legal e tal. Mas, gente, não foi nada legal. Nada legal. Tiveram muitas confusões na casa por conta disso, questões de limpeza, o cachorro cagava na casa inteira. E aí a dona do cachorro achava que a gente que tinha que ficar limpando, mas aí eu lembro que eu trabalhava, chegava cansada em casa. E eu não ia limpar o cocô do cachorro que nem é meu, né? Fora que, tipo assim, de vez em quando, final de semana, ou então, tipo, de tardezinho, quando eu chegava do serviço, eu só queria chegar e deitar e dormir. E aí, às vezes, eu chegava, o cachorro tava na cobertura, que era uma cobertura que a gente morava. E o meu quarto ficava na parte de cima, então era de frente pra porta, né, com a cobertura. E aí eu lembro que a dona sempre deixava o cachorro na cobertura e ele tinha uma porta de vidro e ele ficava arranhando. Nossa, era horrível, gente. Era impossível viver naquela casa. Mas aí eu aguentei 2 meses porque eu não tinha pra onde ir. Eu lembro que eu fiz muita amizade com uma pessoa que eu sou amiga até hoje, a Valéria, de São Luís. E a gente dividiu o quarto. Foi muito bom essa experiência juntas. E foi a primeira experiência numa casa, assim, com um monte de gente, né, que eu não conhecia e tal. Não foi uma experiência tão boa, sem contar com a Valéria, que foi quem dividiu o quarto comigo. Mas o restante das outras meninas, a gente nem mantém contato, assim. Foi uma coisa que não foi muito saudável pra gente, não foi muito legal. Depois que eu saí dessa casa, eu não tava mais aguentando, tipo, eu tive que sair dessa casa. E aí um casal de amigos, eles ofereceram pra eu ficar na casa deles, tipo, umas semanas, assim, até eu conseguir alugar um outro lugar. Foi um pouco difícil, porque aí eu fiquei na casa deles, apesar, né, de ser muito grata por essa ajuda que eles me deram. Mas é aquele desconforto, sabe? Você sabe que você não tá num lugar que é seu, você sabe que você não tá num lugar que você pode fazer as coisas da sua maneira, se sentir em casa, na verdade, né? Durante esse tempo, assim, foi um período bem cansativo, foi um período bem desgastante. E até eu encontrar um lugar. E essa casa desse casal era muito longe, assim, muito longe mesmo. Tava muito difícil ficar lá, mas aí eu ficava todo dia na internet procurando em grupos de Facebook, em grupos de WhatsApp, em grupos de tudo que tinha pra conseguir encontrar um lugar diferente, um lugar melhor pra mim. E aí eu encontrei uma república, que se chama República Carisma. Eu vou gravar um vídeo só falando dessa república, porque tem muita gente que me pergunta de um lugar legal, um lugar que eu indico, e eu quero contar um pouco da minha experiência nessa república. Foi um lugar que eu me senti super bem. Não era tão perto da faculdade, mas era um lugar que me ajudou muito. Aí depois da República Carisma, eu finalmente consegui a moradia universitária.
E aí na moradia universitária eu pude finalmente ter o meu quarto, né? E eu acho que assim, dividir a casa é muito diferente do que você dividir o seu quarto. Por exemplo, quando você divide o quarto com alguém, eu já tive problemas, por exemplo, tipo, a menina acordava muito cedo, dormia muito cedo. Eu acordava tarde porque eu dormia muito tarde. Chegava em casa muito tarde da noite, chegava cansada e ainda às vezes tinha que fazer as coisas e tal. Então, era complicado, porque aí eu chegava à noite, não podia acender a luz, não podia fazer nada no quarto, era muito difícil. E essas coisas é muito desconfortável, sabe? Às vezes você quer só estar na sua casa e fazer as coisas do seu jeito, não tem nada melhor do que isso. E aí aqui, depois que eu consegui a moradia, foi depois de um ano, essa trajetória de mudando de vários lugares e tal. E depois de um ano aí eu consegui, fui contemplada com uma vaga aqui na moradia universitária da UFMG. E enfim, aqui na moradia, por exemplo, moram 8 meninas comigo, né? São 4 quartos de um lado, um banheiro, 4 de outro banheiro, uma sala bem grande, uma cozinha pequena, uma área de lavanderia pequena. O apartamento é super legal, a gente tem uma assistência de manutenção, cada casa tem uma regra, cada apartamento tem as suas reuniões, o seu tipo de organização, e eu acho que é isso que faz a diferença. O que você tem que pensar, se você tá querendo ir morar, né, dividir apartamento, dividir quarto ou morar sozinho, o que você tem que pensar é que morar sozinho às vezes vai te deixar muito sozinha. Vai ter dias que você vai querer conversar com alguém, não vai ter ninguém pra você conversar, pra você mostrar uma foto, pra você dar uma risada, assistir um filme, ou dar um passeio no shopping, ou sei lá, sabe, qualquer coisa. Às vezes dá vontade de você ter uma companhia e tal. Então eu acho que morar com outras pessoas é legal por isso, até porque você conhece gente, você troca experiências, né, cultura, gente que veio de outro estado, gente que tem outro sotaque, gente que tem outros hábitos, outros costumes, comidas, enfim, várias coisas que são bem legais que a gente vai aprendendo e vai vivendo junto com essas pessoas. Mas aí sempre tem aquele momento fight, né? Sempre tem aquela parte que talvez você não se dê muito bem com uma pessoa, ou que role umas confusões, questão de limpeza, até porque isso é muito interessante, né? Cada uma vem de um lugar, cada uma tem um costume, um hábito, gosta de limpar de um jeito, gosta de arrumar de um jeito, gosta de deixar a cadeira virada pra lá, a outra gosta pra lá, a outra não gosta de som, a outra gosta. Então, assim, sempre tem que ter uma questão de organização. Se a casa for organizada, eu acho que dá super certo. Depende muito de você, né? Se você consegue se adaptar a outros costumes, se você consegue lidar com pessoas diferentes de você, se você está disposto a trocar essas experiências, se você está disposto a viver alguma coisa diferente na sua vida, acho que vale muito a pena. E é uma oportunidade que eu acho que as pessoas que mais vivem essa oportunidade, eu acho que são as pessoas que estão entrando numa faculdade. Acho que depois disso fica mais difícil a pessoa morar, né, numa república ou ter essa oportunidade. Pode acontecer, mas acho que é bem mais difícil. Se a pessoa tem a oportunidade, então acho que tem que aproveitar e viver um pouquinho disso, porque a gente aprende muito com os outros, né, com as outras pessoas. E esses momentos ruins que às vezes acontecem na casa passam, sabe? Depende muito da pessoa, se a pessoa sabe lidar com essa situação. Às vezes a gente discute, se desentende, não gostei disso, não gostei daquilo, mas no dia seguinte já tá tudo de boa, até porque a gente convive na mesma casa e a gente tem que transitar e tem que se cumprimentar por questões de educação e tal. E isso faz parte da vida, a gente tem que aprender a lidar com pessoas diferentes da gente. Sem contar que hoje eu moro super perto da faculdade. Aqui na moradia a gente tem um ônibus dos moradores aqui, né, dos estudantes, que deixam a gente dentro da universidade, deixa a gente aqui na porta da moradia. E sem contar que no meu caso, né, eu não pago aqui pra morar. Então é questão de custo, é questão de organização, é questão de localização. Foi o melhor lugar de todos esses, de todas essas opções, mas eu não descarto nenhuma dessas opções, porque em todas elas eu acredito que me acrescentou muito, que eu aprendi muito. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Essas foram um pouco das minhas experiências com moradias, repúblicas. Se você já morou, mora e tem alguma coisa legal pra contar, comenta aqui também nos comentários. E se tiver alguma pergunta, alguma sugestão, pode comentar aqui também que eu vou gostar muito de responder a vocês, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!